Fala, estudante, tudo bem? Bom, hoje o objetivo nosso é fazer uma aula introdutória, né, dos simuladores. E para isso, disponibilizei lá no AVA essa- essas duas tarefas, né? Vocês vão achar onde? Na área de laboratórios, no item quinto, né, simulador de circuitos. E vocês vão baixar o simulador usando esse link aqui, ok? Depois de vocês aprenderem a mexer no simulador, tudo certinho, vocês vão pegar esse Lab 5 simulador de circuitos e desenvolver a simulação de todos os circuitos aqui contidos, beleza? Vocês têm uma semana para fazer a entrega aqui pelo próprio AVA, ok? Bom, então vamos lá. Uma vez que vocês baixaram, né, o simulador, provavelmente vai ir para a pasta de download, certo? Eu venho aqui para o Proteus Portátil 1. Você vai fazer a descompactação desse arquivo, extrair tudo, né? E vai dar a ideia aqui para vocês de download, o nome da pasta que vai fazer a extração. Certo? Onde ela vai estar dentro o simulador, né, de fato. Vocês vão acessar a pasta bin. Vocês vão vir aqui em ISIS, 2 cliques, né, para abrir o simulador. Aí vocês podem ir colocando não aqui, tudo certo, né? Bom, como é que vocês vão começar? Primeira coisa que vocês têm que fazer no simulador é colocar os componentes que nós vamos utilizar aqui nessa parte escrita Devices, beleza? Para isso, vocês cliquem aqui no P, ok? E aí vocês percebam o seguinte, que existe aqui uma categoria de equipamentos, de dispositivos, na verdade, né? E você, por exemplo, clica aqui no capacitor. Quando você clica no capacitor, aqui embaixo aparece as subcategorias. E aí eu vou ter vários aqui tipos de capacitor, né? O capacitor de áudio, o axial lead, cerâmica, enfim, vários tipos de dispositivo. Uma vez que vocês clicarem, por exemplo, nesse capacitor de áudio, aí aparece todos os dispositivos aqui disponíveis nesse simulador, certo? Repara o seguinte, tem essas subdivisões porque esse simulador de circuitos, ele também é possível fazer a PCB da placa, né? Que vocês podem utilizar futuramente. Então, por exemplo, quando vocês clicam aqui no áudio, né, a forma do capacitor é essa aqui, certo? Aqui embaixo apareceria como é que seria esse capacitor dentro da placa. Deixa eu ver se eu acho algum que a gente consiga ver melhor, né? Talvez os conectores é mais fácil. Deixa eu ver se eu acho os conectores aqui. Vou pegar um conector qualquer aqui, né? Tá vendo? Esse aqui é como aparece no Proteus e aqui é como seria ele na placa. Bom, ele deve estar carregando aqui, mas como não é o foco, eu não vou futucar muito aqui a parte da construção do PCB, certo? Em princípio, para essa simulação simples, o que a gente vai precisar? Uma fonte de corrente, uma fonte de tensão, né? Então vocês escrevam aqui source para vocês poderem pesquisar essa fonte. Aqui embaixo já vai ter aparecido, vocês vão vir aqui, ó, nesse vSource. 2 cliques. Quando você dá 2 cliques em cima dela, repara que ele vem aqui para a nossa lista de dispositivos. O segundo componente que nós vamos utilizar é o resistor. Então, vocês vão clicar, vão escrever aqui resistor, vai aparecer, né? Minha sugestão é que vocês venham aqui no genérico e dá 2 cliques para vocês colocarem na lista de dispositivos. Só para um momento futuro, vamos colocar aqui também um potenciômetro. Escreve aí POT, que vai aparecer vários, né? Deixa eu ver se eu consigo já achar um interessante aqui. Vocês utilizam esse POT HG, que ele é interessante que durante a simulação eu consigo fazer interação com ele, eu posso variar a resistência durante a simulação, né? Aí vocês podem ver o efeito de variar, por exemplo, a resistência do circuito, né, quando ele estiver rodando na simulação. Então, 2 cliques nele, para ele aparecer aqui na nossa lista, ok? Uma vez que vocês finalizaram todos os componentes que vocês vão utilizar, deem OK.
e podemos começar. Então, para adicionar a fonte, você vai clicar em cima dela aqui, vai trazer o mouse aqui para cima, com um clique vocês vão perceber que vai aparecer a fonte, posiciona onde você quer, colocou a fonte, ok? Agora nós vamos colocar aqui o resistor. Então, vou colocar um resistor aqui, dei um clique, tá vendo? Um aqui, e vou colocar outro aqui, né? Aí, para ficar um circuito mais organizado, você pode também clicar com o botão direito e rotacionar, né, os componentes, ok? Aí de acordo com a necessidade. Aí repara o seguinte, vou dar um zoom aqui na tela. Quando você chega próximo a um conector, repare que aparece essa linha pontilhada. E aqui é uma parte onde você pode clicar para fazer a conexão do fio. Então clicou, você vai poder arrastar até fazer a conexão do fio no próximo ponto, que seria nessa fonte aqui, por exemplo. Se você segurar com o botão do meio do mouse, você consegue fazer esse movimento aqui na tela, ok? Então você vai fazer a ligação de todos os circuitos. Aliás, fazer o fechamento, né, do circuito, né? E aqui, né, nós temos, por exemplo, um circuito em série, ok? Então, vamos supor que eu queira saber as tensões e correntes de todos os componentes envolvidos, né, nesse circuito. Eu precisaria de cara, primeiro configurar, né, esses componentes. Vamos considerar aqui uma fonte de 12 volts, que é uma padrão do nosso laboratório. 2 cliques, escrevam aqui no voltage, né, 12. Ok. Aqui no resistor 1, vamos colocar esse resistor no valor de 9 ohms. Então, só apagar aqui o 10K, né? Colocar 9. Ok. E esse resistor R2, vamos colocar ele no valor de 3 ohms. Ok. Aqui de cara, né, nós já sabemos do seguinte, né? Se pegar a resistência equivalente, vai dar 12 ohms. Então, como eu tenho uma fonte de 12 volts, nós sabemos o quê? Que vai passar 1 ampere nesse circuito. Pelo menos é isso que nós esperamos, né? Aí eu sei que você está ansioso aqui para fazer o clique de simular todo o circuito. E para fazer isso é só você vir aqui, ó, nesse botãozinho de simulação. Clica nele e bumba, o circuito começou a ser simulado, ok? Como você pode ver, não aconteceu nada visualmente, certo? Porque para nós fazermos qualquer medição, nós temos que adicionar os medidores, é exatamente como no laboratório. Você monta o circuito e liga ele, você não sabe o que está acontecendo. Então, nós precisamos fazer as medições. Então, o próximo passo aqui é nós colocarmos os medidores de corrente e tensão em cada circuito, em cada resistor, perdão. Então, vocês têm que parar a simulação nesse botão de stop aqui embaixo, correto? E vamos buscar esses medidores. Então, nessa janelinha aqui embaixo, ó, escrito Virtual Instruments Mode, quando você clica nesse item, aparece uma série de componentes que nós podemos utilizar para medição. No nosso caso, nós vamos utilizar esse DC Voltmeter para medir a tensão, DC, né, de corrente contínua, né? Se vocês forem trabalhar com a corrente alternada futuramente, né, vocês vão achar esse modo AC aqui, Voltmeter. Mas para agora, né, nós vamos trabalhar com o de corrente contínua. Então, clico no componente, no DC Voltmeter, clico aqui na tela, que ele vai aparecer para mim, correto? Posiciona onde vocês querem deixar ele posicionado e faz a ligação aqui dos fios, né? Medindo a tensão em cima do resistor R2. Agora eu quero medir também a resistência nesse componente, então, mesma coisa, clica. Só que vai ficar muito ruim, né? Se eu ligar aqui e ligar aqui. Tá certo, mas para ficar bonitinho, vamos rotacionar esse camarada. Aí sim eu vou fazer a ligação nesse ponto e a ligação nesse ponto. Então, para finalizar, só falta colocar, né, o medidor de corrente. Então, clico aqui no DC Ammeter, correto? Clico e apareceu aqui nosso amperímetro. Agora vamos posicionar ele. A maneira errada de posicionar ele é isso aqui, ó. Se vocês fizerem exatamente isso aqui, parece, né, que está
fazendo a medição corretamente, correto? Só que, se vocês pegarem, clicar em cima dele e arrastar, vocês vão ver que... Ó, que legal, quebrou minhas pernas, né? Ele conectou. Algumas vezes, pessoal, isso não funciona. Aqui funcionou, beleza? Vamos tentar, vou até fazer um exemplo aqui que pode não funcionar corretamente. Como eu sei que funcionou, é porque quando eu cliquei e arrastei, os fiozinhos saíram arrastados para os dois lados, né? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui, ó, não, aqui também conectou, deu certo, ó. Bom, de qualquer forma, é um erro comum que acontece. Aqui está funcionando, não, de vez em quando funciona, de vez em quando não funciona. Então, vocês fiquem atentos, tá? O teste que vocês têm que fazer é pegar o amperímetro ou qualquer componente e verificar se ele de fato está conectado nos fios, tá? Então, como é que eu sei disso? Quando você movimenta ele, os fios estão acompanhando, tá vendo? Se não tivesse conectado, provavelmente ele sairia sozinho. Vou até fazer um teste para ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Eu volto aqui para a parte dos componentes, certo? Aqui, ó, componente mode. É aqui em cima, parece um amplificadorzinho aqui, né? Vou clicar aqui no resistor. Já tá selecionado o resistor e vou tentar colocar ele aqui para ver se vai funcionar. Bom, vamos ver. Ele funcionou também. Ai, meu Deus. Enfim. Mas fiquem atentos, né? Pode ser que não funcione. Sempre façam o teste, beleza? Bom, uma vez que está tudo montado aqui, é só realmente rodar a simulação. Quando roda a simulação, repara, a corrente está passando pelo amperímetro, 1 ampere, qual nós já tínhamos previsto. A tensão nesse resistor, como está passando 1 ampere aqui, né, 1 vezes 9, ó, 9 volts. Aqui, 3 ohm, 1 vezes 3, 3 volts, correto? E aqui embaixo a medição está dando negativo, menos 1 ampere, né? E o motivo é simples, a corrente sempre tem que entrar pelo lado positivo e sair pelo negativo. Se esse for o sentido da corrente, ele vai ler positivo. Aqui, ó, repara, como a corrente está correndo nesse sentido, ela está entrando pelo lado negativo e saindo pelo positivo. Por isso que está lendo um valor negativo, ok? Bom, basicamente é isso que nós precisamos saber para fazer as simulações dos circuitos, ok? Só que nós vamos avançar um pouco mais, por quê? Se vocês observarem o amperímetro e o voltímetro, aqui é o voltímetro, né, aqui é o amperímetro, ele só tem casas decimais, 2 casas decimais após o ponto aqui, né? Isso significa que eu consigo ler coisas de 100 mA, 200 milivolts, né? 100 milivolts, 200 e assim por diante, e na segunda casa decimal, ou seja, 10, 20, 30. Se for 1 milivolt, por exemplo, eu já não conseguiria, certo? Então, o que eu vou fazer aqui para vocês? Vou mostrar para vocês como é que vamos pegar essas tensões e correntes menores. Então, o que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês vão vir aqui nesse item, Terminals Modes, né? E vocês vão escrever aqui, ó, buscar o item Ground, que é o terra, né? A princípio, eu vou colocar ele aqui embaixo. Ah, não, tem que parar a simulação, né, gente? Esqueci de parar a simulação. Tem que parar a simulação e colocar ele aqui embaixo, certo? Vamos tentar de novo, ver se o erro aparece, né? Se eu pegar e só encostar ele aqui... Bom, eu tenho a impressão... Visualmente parece que está conectado, certo? Mas isso aí, o teste que eu falei para vocês fazerem é o seguinte. Clica em cima do componente e joga ele para baixo. Se os fios não acompanharem ele, ele não está conectado. E repara outra coisa também. Quando você coloca ele assim... Se ele estiver conectado nesse fio, como ele está selecionado, o fio todo ficaria vermelho também, beleza? A princípio, eu vou deixar ele aqui sem essa referência, beleza? Quero mostrar um efeito para vocês. Bom, uma vez que vocês colocaram o ground já, nesse botãozinho aqui, né? Vocês podem vir aqui, ó, nesse item chamado Voltage Probe Mode, que aqui tem as pontas de prova. Na verdade, quando você seleciona aqui, você tem a ponta de prova de tensão. Então, você vai vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, a tensão nesse ponto. Só que aqui vai ficar ruim. Eu vou clicar, né, e vou rotacionar ela. Vou colocar um espelho aqui. Ó. Vamos ver se vai dar certo. A ponta de prova, diferente, né, dos demais componentes, eu acho que ele pode ser encostado. Mas na dúvida, vamos fazer o seguinte.
fazer a ligação aqui. Beleza? E vou botar a ponta de prova agora aqui embaixo também, para ver quantos volts nós vamos conseguir ler nesses terminais. Vou rodar a simulação. Repara o seguinte, que há dois pontos que nós temos que perceber. Primeiro, se eu estou trabalhando com tensão, eu tenho que medir entre dois pontos, correto? E aqui nesse simulador, essa ponteira de prova só tem um ponto para ser medido. Então, ele está medindo essa tensão, que vocês estão vendo aqui, 6,6 volts, em relação a um ponto. Já já eu vou falar que ponto é esse. O detalhe é que quando eu coloquei a ponta de prova aqui embaixo, ele está lendo quanto? Menos 5,4. Ou seja, esse ponto em relação ao ponto de referência está dando menos 5,4 volts. E esse ponto em relação ao ponto de referência dando 6,6. Mas o resumo é, deveria ter dado 12 volts entre esse ponto e esse, certo? Que é o 12 volts da fonte. E se vocês observarem, 6,6 menos 5,4 dá exatamente os 12 volts. Ou seja, o circuito de fato está funcionando. Só que ele está com uma referência meio estranha, certo? E a referência, pessoal, é sempre ao ponto de conexão do terra, da referência, o ground aqui do nosso circuito. Então, repare que quando vou parar a simulação aqui, e eu vou colocar esse aterramento, essa referência, nesse ponto. Então, de cara, quando eu coloco a referência nesse ponto, esse ponto aqui é o ponto zero. Então, uma vez que eu conectei esse ponto zero nesse ponto do circuito, aqui virou o ponto zero. Repara, vou rodar a simulação. Viu? 0 volts. Beleza? Olha que beleza. Olha que beleza. Aqui em cima deu quanto? 12 volts. Olha. 12 para o zero. Exatamente a diferença de potencial da fonte, correto? Só por curiosidade, eu vou mostrar isso de outra forma também. Vou pegar esse ground aqui. Opa. Vou apagar essa linha. Vocês clicam com o botão direito, né? Delete. Vou trazer ele aqui para cima. Deixar ele pendurado aqui. E vou botar uma ponta de prova nesse ponto aqui, ó. Pronto. Viu que ele até reconheceu, ó, R2, tensão no R2, né? E vou rodar a simulação. Aí voltou tudo cagado, né? Porque, ó, ficou todo mundo sem referência. A referência, na verdade, é esse ponto. Então, quando eu falo que é 6,6 volts, é em relação a esse ponto. Mas como esse ponto não está conectado em lugar nenhum do circuito, azar, né? Então, fica a referência desse ponto e os números ficam meio aleatórios, vamos dizer assim. Agora, eu vou fazer o seguinte, parar a simulação e vou ligar no ponto da prova. A referência do circuito agora é aqui, ó. Olha o que vai acontecer com a tensão nesse ponto. Ficou zero, beleza? Porque como eu coloquei a referência aqui, ele ficou zerado o valor de tensão. Bom, mas vamos fazer pelo bom senso, né? Vou apagar esse fio daqui, vou jogar a referência no lugar mais adequado, que é no negativo da fonte, e rodar a simulação novamente. Bom, percebam que agora a tensão em cima do resistor R2 deu 3 volts, condizente com os 3 volts, né, do meu resistor R2, que antes estava medindo, certo? Lembrando que a referência agora está no ponto certo. Agora vamos fazer também a medição de corrente através dessas pontas de prova. Para a simulação, venho aqui nesse itemzinho aqui, ó, Current Probe Mode, e vou colocar, por exemplo, a ponta de prova aqui. Agora tem um detalhe que não sei se é um problema específico desse simulador, tá? Repara que o fio está correndo aqui na horizontal, né? Da esquerda para a direita, e tem uma setinha indicando o sentido da corrente da esquerda para a direita. Bom, se a corrente de fato estiver vindo aqui da esquerda para a direita, ele vai medir uma corrente positiva, e se estivesse ao contrário, ele iria medir uma corrente negativa, ok? Então, vou rodar a simulação para mostrar para vocês isso. Vou apagar essa ponta de prova aqui da tensão, vou medir só a corrente para verificar o que vai dar, e vou rodar a simulação. Olha que legal. Então, os 1 A que estava passando no circuito todos, eu com essa ponta de prova também consegui perceber o valor de 1 A. Onde está o problema? Vou parar a simulação e vou tentar medir essa mesma corrente aqui nesse ponto. Ó. Repara que aqui já está selecionado, então eu posso vir aqui, ó, e colocar para medir a corrente. Aqui vai dar um problema, repara. Vou rodar a simulação e deu um problema no simulador, certo? Qual é o problema? Ele entende que a corrente aqui tem que estar indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ou seja, no sentido horizontal.
Então, como a setinha está apontada desse jeito, é como se a corrente tivesse que fluir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, para corrigir esse problema, você tem que clicar no botão direito e rotacionar para deixar a setinha no sentido do fio, que aí sim ele funciona. Então, vou rodar a simulação e vou mostrar que vai funcionar agora. Ok, voltei aqui para o meu 1 ampere, ok? Basicamente, pessoal, com essas informações vocês já conseguem fazer, né, a simulação, ok? Mas antes de nós partirmos, né, para a simulação, eu queria mostrar a situação em que esses números dão muito pequenos. Então eu vou parar a simulação aqui e eu vou voltar lá para os meus equipamentos, para os meus dispositivos que eu adicionei. É só clicar nesse botão aqui em cima, né, Component Mode, escrever e clicar aqui no pote HG, porque eu vou botar ele aqui, ó. Eu vou substituir esse resistor R2 por esse potenciômetro. Então, eu vou clicar com o botão direito, deletar esse cara daqui e vou adicionar. É ruim de botar porque ele vai interagindo, tá vendo? Então, clica com o botão direito, vem aqui nesse Drag Object e traz para cá. Beleza? Nem sei se conectou. A dúvida, apago a linha e faço a conexão de novo. Beleza? Se eu fechar aqui, tudo certo, né? Só que fica um resistor, do jeito que está aqui, fica um resistor comum. Eu teria que pegar o terminal central e ligar em algum lugar aqui, certo? Esse resistor, esse potenciômetro, pelo indicativo que está de 1K. Então, para editar esse cara, você dá 2 cliques em cima dele. Não funciona, né? Tem que ser com o botão direito e apertar em propriedades. Cadê propriedades? Aqui, ó, Edit Properties, né? Vocês vão colocar aqui, por exemplo, o valor de 10 ohm. Tá 12 ohm. Pronto. Okay. Agora o simulador está pronto para começar de novo, né? Vamos ver aqui. Roda a simulação. Lembra que eu coloquei o terminal central, né, em curto-circuito com um dos terminais. Então a corrente vai optar em passar aqui por cima e sair pelo terminal central, porque é um curto-circuito, né? Ou seja, essa parte de baixo aqui do resistor seria eliminada, entre aspas, né? Claro. E vamos ver o que vai dar. Rodei a simulação. Calma aí que ficou meio ruim de ver, né? Só um minutinho, deixa eu voltar isso aqui. Vou botar essa ponteira de prova. Vou apagar ela aqui, né? Não preciso dela. Vamos manter para ver a corrente por aqui. Isso aí. Rodei a simulação, né? Então, em cima do potenciômetro, está dando 5,43 volts. Ou seja, eu estou aqui, ó, com 38% daqui para baixo, não é isso? Isso, a setinha está andando para baixo aqui, né? É como se eu tivesse, sei lá, com 30% do resistor aqui para baixo. Ou seja, dessa pecinha até aqui, nós teríamos 30% dos 12 ohms, beleza? Daqui para cima, 70% dos 12 ohms. Tanto é que eu vou jogar essa resistência para cima aqui, ó. Olha o que está acontecendo com a tensão no circuito. Tá vendo? Está diminuindo, né? Porque o valor dessa resistência está diminuindo, ok? Aí, o que está acontecendo com um circuito equivalente? À medida que eu mexo no valor dessa resistência, eu estou mexendo na resistência equivalente e, consequentemente, eu estou medindo correntes diferentes também, né? Então, como eu estou diminuindo a resistência, a tensão sobre ela cai e a corrente, o circuito todo está aumentando, não é isso? Até que ele vai chegar no valor de 1 ohm. Então, de cara aqui, nós sabemos que temos 3 ohms aqui, não é isso? Vamos fazer o seguinte, vou colocar uma resistência mais alta aqui, um pouquinho. Vamos tentar chegar a baixar esse nível de corrente a um nível que sai desses 2 dígitos. Porque repara, aqui ele está lendo 0,82 ampere e aqui ele está lendo 0,819, né? Então, por isso que ele está arredondando para 2. Então, ó, à medida que eu vou abaixando, eu consigo perceber esse efeito, né? Só que essa resistência, como ela está no mesmo nível de valores do 12,9 aqui,
provavelmente eu não vou conseguir abaixar ele dos 2 dígitos aqui para baixo, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu parar essa simulação e vou colocar um valor de resistência um pouco maior. Edit aqui, não é isso? Vamos botar o valor aqui de 1K. Agora já vai dar problema, né? Com certeza, né? Ó, tá vendo? Ele está lendo 0.01 ampere. 0.015, né? Deixa eu aumentar esse valor de resistência aqui. Vou aumentar para baixo, né? Ainda ele está pegando 0.01, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais essa resistência. Vamos lá. Botar 1K, botar 10K. Pronto. Agora não tem erro, né? Então, se vocês observarem, a tensão, né? Tá dando quase 0 volts em cima do resistor de 9. Compensação, né? Tá dando 12 volts, quase 12 volts, né? Que tá marcando 12, mas a gente sabe que não é porque teve uma queda aqui nesse resistor, né? E a corrente, ó, medida tá dando 0 ampere. Mas repare que para valer tá dando 0.001, ou seja, está passando 1.1 miliampere, né? Então, a ponta de prova serve exatamente para vocês pegarem esses valores menores, ok? Vamos fazer o seguinte, deixa eu botar essa ponta de prova aqui em cima também, para vocês verem a tensão real. Vocês vêm aqui em volt, coloca aqui, né? Vou pegar esse ampere e vou botar ele cá embaixo. Lembrando que agora ele provavelmente vai ler negativo, né? Por causa do sentido da corrente, tá? Vou botar só para vocês verem. Então, repara, ó, 11.98.92. E, ó, o sentido da corrente aqui, ó, negativo, tá vendo? Menos 0.0, menos 0.001, enfim. Beleza? Bom, pessoal, acredito que com essa aula introdutória básica aqui, né, do Proteus, vocês já consigam fazer a simulação proposta lá no AVA, beleza? Então, só reforçando, né? Vem aqui agora no nosso laboratório, na área de laboratório, no quinto item, né, do simulador de circuitos, abram o PDF e vocês façam aqui a simulação, monte esse circuito, meçam todas as tensões, configurem todos os resistores e façam a simulação para ver se vai bater com os valores teóricos calculados, ok? No mais é isso aí, pessoal. Grande abraço, boa aula para vocês aí.